E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós estamos aqui para falar de mais um personagem pouco conhecido da DC Comics. E dessa vez vamos falar do Clarion, um menino bruxo. Vamos falar da história desse personagem, né, que tem habilidades mágicas. Ele que veio diretamente da cidade do Limbo. E lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, do Anderson Miranda. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar sobre mais esse personagem desse universo gigantesco da DC Comics. Bom, o Clarion vai fazer a sua estreia na revista The Demon, edição número 7 de março de 1973. Há séculos atrás, uma vila chamada Roanoke simplesmente desapareceu do mapa. Muita gente não sabe o que aconteceu com essa vila, mas o fato é que Roanoke continua existindo, só que ele existe em um outro local conhecido como a Cidade do Limbo. E é nessa cidade que os antigos residentes de Roanoke estão vivendo atualmente, e entre eles nós temos o Clarion. Clarion, que é um dos meninos que vive nesse local, e assim como os outros habitantes, ele é um bruxo. Ele tem habilidade com magia e ele também possui um ser chamado Draga, também conhecido como familiar. No caso, o familiar dele se chama Tickle e ele costuma assumir a forma de um gato. Os seus pais desapareceram há algum tempo atrás e ele tinha certeza de que fora do Limbo, fora daquele local onde ele vivia, existia todo um novo mundo a ser explorado. Porém, ele era constantemente desencorajado pelo submissionário Judá. O Judá que era o líder, né, a principal figura de autoridade da cidade do Limbo. No entanto, em um dado momento, um Shida acabou conseguindo entrar na cidade do Limbo. A população da cidade do Limbo ficou em pânico, e aí tanto o Judá quanto os seus colegas submissários, né, o pessoal da equipe que comandava ali a vila, né, comandava a cidade, melhor dizendo, eles todos se juntaram com seus familiares, com seus dragas, e unidos eles formaram um Horigal, que é a forma de um terrível monstro que eles utilizaram para enfrentar o Shida. Só que não apenas ele atacou o Shida, mas como ele também começou a atacar toda a população da cidade do Limbo, inclusive Ezequiel, que era o padrasto do Clarion, que estava cuidando dele depois que seu pai desapareceu. Antes que o Clarion pudesse ser atacado, ele conseguiu fugir e ele vai parar no metrô de Manhattan. E nesse período ele acaba inclusive se separando do seu familiar, do Tickle. No metrô de Manhattan ele acaba conhecendo o Ebenezer Bad, que é um outro fugitivo da cidade do Limbo, né? Um cara que tinha saído do Limbo já há um bom tempo atrás. Ele acaba mostrando o que tinha lá no metrô, né, que era o Leviatã, que era um coletivo de crianças que tinham uma mente compartilhada. E ele também acaba apresentando a Pedra Fundamental, que na verdade é uma caixa pai do povo Croatan. Só que aí o Clarion ele acha que aquela caixa pai é um artefato que não tem muita relevância, né, que é mais ou menos um pouco mais do que um dado, e acaba colocando aquele artefato no bolso. Porém, em um dado momento, o Ebenezer ele acaba traindo o Clarion e tenta vender um menino para que ele trabalhasse como um escravo. E aí, com a sua vida ameaçada, o Clarion ele acaba invocando o Tickle que estava em outro local. Ele consegue chegar até o Clarion e o Tickle acaba trazendo também o Leviatã. O Leviatã que acaba inclusive atacando o Ebenezer e acaba matando o Ebenezer, porque as crianças do Leviatã, né, as crianças que formavam o Leviatã, muitas delas já tinham sido vendidas como escravos pelo Ebenezer. Então o Clarion ele vai lá, ajuda as crianças a derrotar esse terrível vilão e eles acabam se vendo livres, né, da exploração do Ebenezer. O Leviatã ele convida o Clarion e o Tickle para viverem com eles, para eles fazerem parte de um mesmo grupo. Porém, o Clarion queria conhecer mais do mundo e ele acaba recusando o convite. E aí ele acaba viajando até a superfície, né, onde ele chega
na superfície da ilha de Manhattan. E ao chegar na superfície, ele conhece mais uma figura conhecida como Melmoth. O Melmoth ofereceu comida em um lugar para o Clarion ficar, só que o que o Clarion não sabia era que o Melmoth estava procurando a localização da cidade do Limbo, porque foi ele próprio um dos criadores dos meninos e das meninas bruxas quando ainda existia o Roanoke. E aí ele enviou o Clarion junto com uma gangue de meninos chamados Deviant Ones, que não tem nada a ver com os Deviantes da Marvel, para que eles pudessem pegar uma broca para o Melmoth, para que o Melmoth pudesse chegar na cidade do Limbo. Apesar de que o Clarion não sabia que esse era o objetivo. Clarion usou o Tickle para localizar a broca e os Deviant Ones eles foram até lá pegar a broca, comandados aí pelo seu líder Billy Beezer. Eles recuperaram a broca para o Melmoth, então foram descansar, só que o Clarion ele acaba acordando à noite vendo o Melmoth forçando o Beezer por um portão Erdel. O objetivo do Melmoth era mandar o Billy Beezer para Marte para que ele fosse escravizado. Sim, o Melmoth também era um cara que apoiava a escravidão, assim como o Ebenezer. E aí o Clarion percebeu que o plano do Melmoth era escravizar todos os Deviant Ones. E não apenas isso, mas também ele descobriu o plano do Melmoth de invadir a cidade do Limbo. Então ele avisa para os Deviant Ones qual era o plano do Melmoth em relação a eles e vai para casa, vai para a cidade do Limbo para avisar o pessoal da cidade do Limbo em relação à invasão que iria acontecer pelo Melmoth. Só que quando o Clarion volta para a cidade do Limbo e fala das coisas que ele encontrou fora da cidade do Limbo, ele é julgado e condenado por blasfêmia. Ou seja, o pessoal não quis nem saber do aviso que ele tinha para dar. O Clarion foi condenado para fogueira e ele quase foi queimado na fogueira se não fosse pelo fato dele ter sido salvo justamente pelo Melmoth. O Melmoth com a sua broca chegou invadindo a cidade do Limbo. E aí o pessoal, os submissários, o submissário Judá e os seus aliados, eles foram lá enfrentar o Melmoth, mesmo eles estando feridos. Só que depois de um tempo o Judá percebe que ele não vai conseguir derrotar o Melmoth. E então, quando ele está prestes a morrer, ele nomeia o Clarion como seu sucessor e ele ensina o Clarion a como ele pode se transformar no Horigal. Para que ele possa defender a cidade do Limbo e comandar a cidade do Limbo, já que ele vai ser o novo submissário. O Clarion ele se transforma no Horigal, se fundindo com o Tickle, e eles enfrentam o Melmoth e no confronto o Clarion consegue jogar o Melmoth no fogo. O Melmoth é queimado no fogo, porém ele se gaba de ser imortal. E depois de dizer que ele era imortal, ele bate em retirada e deixa o pessoal da cidade do Limbo. O Clarion ele tá com essa responsabilidade de se tornar um novo submissário, mas ele também recusa se tornar o novo submissário. Ele não quer se tornar o líder da cidade do Limbo. Ele quer viajar e conhecer novos lugares. Clarion acaba retornando ao mundo da superfície no momento em que os Shida tentavam o seu tormento. E aí nesse momento ele é abordado pela Misty Kilgore, que é a filha do Melmoth, e ela exigiu que ele entregasse a caixa pai, a caixa pai Croatan que ele estava de posse. Ela explica que esse artefato é um artefato muito importante para evitar o tormento e que o artefato estava dividido em duas partes, a parte do Clarion e a parte que estava com a Misty. Então, o que é que o Clarion faz? Ele vê a importância desse artefato e rouba a parte da Misty. Ele acaba pegando as duas partes para ele. E aí, com a caixa pai em mãos, ele decide ir até a terra natal do Shida. Para que ele pudesse chegar na terra natal do Shida, ele acaba indo para o Castle Revolving, que é uma espécie de nave barra castelo utilizado pelos 7 Cavaleiros da Vitória para viajar no tempo. E aí o Clarion ele acaba se juntando aí com os 7 soldados da Vitória para que eles pudessem ir até o mundo do Shida. Eles conseguem chegar no mundo do Shida e o Clarion, graças à posse da caixa pai, ele acaba com o tormento do Shida e acaba se tornando
o grande rei do povo Shida. Só que aí ele passa um bom tempo cuidando do povo Shida e em um dado momento ele fica completamente entediado de comandar o Shida. Então ele decide voltar no tempo, o presente, para viver várias aventuras. Clarion, ele não é um personagem nem do bem nem do mal, ele não é nem herói e nem vilão, então basicamente ele cumpre o papel de herói, de vilão, de anti-herói em várias histórias. Dependendo da história, ele pode ser um papel mais do bem ou do mal. E aí ele passa a aprontar várias capirotagens por aí, e uma das mais conhecidas, uma das mais legais que eu posso até trazer aqui pro canal, foi quando ele transformou o lobo numa criança. Sim, o lobo é um dos melhores personagens da DC Comics, foi transformado numa criança pelo Clarion. Se vocês quiserem, eu posso até trazer essa história aqui para o canal. É uma história mais completa. Bom, pessoal, então essa é a história do Clarion, né? É a história de como surgiu o menino bruxo. Vamos falar agora de seus poderes, de suas habilidades. Mas antes eu gostaria de pedir sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante, é relevante, e compartilhe com mais gente na tela inicial. Recomendo para mais pessoas. Então você fazendo tudo isso vai estar ajudando o canal a se desenvolver mais e mais, com muitos vídeos tão bons quanto esse ou melhores para vocês. Então vamos falar agora dos poderes do Clarion. Bom, como o Clarion é um menino que nasceu na cidade do Limbo e como ele é um menino bruxo, então obviamente seus poderes estão relacionados à magia. Então ele tem uma grande quantidade de poderes que ele utiliza de várias formas, principalmente para fazer as suas traquinagens por aí. E os seus poderes são os seguintes: ele tem o link psíquico. O link psíquico que ele tem é com o seu familiar, né? O Tickle, que assume a forma de um gato doméstico. Se o Tickle for ferido, se ele for muito ferido, o Clarion ele acaba perdendo boa parte de seus poderes. Então é importante para ele ficar sempre perto do Tickle, né? Porque se os dois se afastarem e passarem muito tempo distante um do outro, o Clarion ele vai perdendo seus poderes, e se o Tickle, a saúde dele, enfraquecer, os poderes do Clarion também enfraquecem. Ele tem a magia, viagem dimensional, apesar de que ele não tem controle sobre essa viagem dimensional, ou seja, ele pode viajar entre as dimensões, mas ele não pode escolher qual a dimensão ele quer chegar. Ele tem a projeção de energia através de artefatos mágicos, telecinese, absorção de energia, necromancia, adivinhação, ou seja, ele consegue adivinhar as coisas que ele precisa. Ele consegue adivinhar as coisas que ele precisa quando vai cumprir as suas missões. Ele tem o Eldritch Blast, que são rajadas de fogo místico, que é muito comum em RPGs, controle mental, hipnose, telepatia, intangibilidade, alteração de tamanho. Ele pode se transformar, ele pode transformar inimigos, pode criar ilusões, pode utilizar sua magia como disfarce, pode também transferir energia. Além desses poderes, ele também possui algumas habilidades que ele usa em conjunto com os poderes, que são as seguintes: ele é um grande conhecedor de ocultismo e ele também é um grande conhecedor da enganação. Ele é um perito na arte de enganar as pessoas. Apesar disso, o Clarion ele tem uma fraqueza, né, que é a questão do link dele com o Tickle, né? Se ele ficar muito tempo longe do Tickle, ele começa a perder os seus poderes. E durante a sua trajetória, ele também utilizou algumas armas que foram as seguintes. Ele tinha o Cruciforme, que é uma varinha que ele utiliza para manipular os mortos, para fazer os mortos voltarem à vida e manipulá-los. E durante o tempo ele também utilizou o Cajado do Submissionário, que é um cajado que é utilizado para controlar a mente e a vontade das outras pessoas.
Bom, agora vamos falar do Clarion em outras mídias. Ele já apareceu em muitos locais diferentes. E uma coisa curiosa sobre o Clarion é que, apesar dele originalmente ter a cor de pele azul, dependendo da mídia onde ele aparece, a cor dele muda, né? Ele fica variando ali entre azul e o bege. Então os locais onde ele apareceu foram os seguintes. Ele aparece nos quadrinhos do Batman Bravos e Destemidos, com a sua tradicional cor de pele azul. Ele aparece nos quadrinhos de Injustice, onde ele aparece com a cor bege. Ele aparece na animação As Novas Aventuras do Batman, onde ele também aparece com a cor de pele bege. Ele apareceu na animação piloto da Zatanna, também com a cor de pele bege. E é curioso que esse piloto da Zatanna é uma animação que nunca chegou a ir pro ar, né? Só tem um episódio piloto. Ele aparece na animação Justiça Jovem com sua tradicional cor de pele azul. Ele aparece na animação Justice League Action com sua tradicional cor de pele azul. E ele aparece no jogo DC Universe Online com a sua cor de pele azul. E também aparece no jogo Scribonauts Unmasked, onde ele aparece também com a cor de pele azul. E para finalizar, o Clarion também tem a versão Lego. Por fim, vamos falar agora das revistas do Clarion, que apesar de ele não ser um personagem muito conhecido, ele já protagonizou duas séries de revistas, que são as seguintes. Inicialmente, Seven Soldiers Clarion, que tem 4 volumes, e por fim, a revista própria dele, né? A revista Clarion, com 6 volumes. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Clarion, o Menino Bruxo. Você acha que tem algum espaço para ele na grande tela, né, no cinema? Né? Será que ele vai entrar agora nessa fase nova da DC? Comenta aqui embaixo. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!